essa tela aqui, ó. Ontem nós tivemos o martelinho, né? Ontem de manhã ainda estava em formação o martelinho, e eu comentei, eu criei um vídeo ontem, uma live de 1 hora, explicando que eu estava bem bullish com o Bitcoin, eu estava com a expectativa de alta para o Bitcoin. Além do gráfico, né, da análise gráfica ali que eu fiz, eu peguei vários dados in-chain, né, de movimentações na blockchain, dados principalmente da Glassnode, onde ontem mostrou para nós, aliás, nessa barra vermelha que vocês estão enxergando aqui, foi o dia na história do Bitcoin que mais teve realização de prejuízo. Na história do Bitcoin foi maior, essa barra aqui ela teve mais realização de prejuízo do que o Covid, né? E praticamente depois daquela realização de prejuízo, eu gosto muito de usar aquele gráfico para identificar possíveis fundos, ou seja, possíveis limpadas do mercado, saídas das mãos fracas, né? E eu acreditava que o preço ia subir hoje, né? E eu falei que eu não era dono da verdade, tudo mais, que eu não tenho bola de cristal nem nada, mas que a minha expectativa era de alta no domingo e a partir da semana que vem de alta novamente, mesmo com a tendência sendo de baixa, porque os dados que a Glassnode me mostraram foi o seguinte, que o mercado limpou as mãos fracas do mercado, e agora estão somente o pessoal que não quer vender e não quer se desfazer dos seus bitcoins, o que pode trazer uma pressão de força compradora, né? Então, assim, no gráfico diário do Bitcoin, o RSI, eu acredito que ele já está voltando para a região acima da região 40. Eu gosto de usar o RSI como um indicador para até identificar se o preço vai ficar em acumulação ou tem forte tendência. E recentemente, quando eu traço ele, né, eu boto essa área entre 40 e 60 como o período de acumulação e lateralidade. Quando o RSI ele fica nessa faixa, o preço fica em lateralização, né? E ele estava entrando em tendência de forte baixa, mas ele rejeitou pela segunda vez e ele já está entrando de novo na fase de acumulação. Então, o Bitcoin ele tá dando uma lapada para cima agora, né, velho? Ele tá dando uma lapada para cima. E aí muita gente ficou falando assim, não, eu duvido que vai ser baixa, né? Eu acredito que ele vai buscar os 20 mil dólares por unidade, porque ele está em tendência de baixa. Mas o que eu gostei muito aqui foi esse fundo que se formou, com grande quantidade de volume nos dois fundos aqui, ó, nessas duas regiões de busca de liquidez e realização de prejuízo, né? E eu gosto muito de identificar pelo menos no semanal, eu gostei muito do semanal do Bitcoin. Ele fez um bom volume também vendedor de duas pontas, praticamente fazendo um fundo duplo. E olha só o tamanho dessa sombra compradora, né? Então a minha expectativa é que nós tenhamos alta a partir da finalização de junho. E uma coisa que eu achei legal também, não sei se vocês já perceberam isso, no gráfico mensal, nenhuma vez na história do Bitcoin, e nenhuma vez nos 10 anos, e é uma estatística pequena, porque são só 10 anos, né? Mas em nenhuma vez aconteceu do Bitcoin ter junho e julho vermelhos. Então, se junho é vermelho, julho tenderá a ser verde. Isso, pelo menos, historicamente falando, nessa estatística. Tu pode pegar todo junho e julho, eles são antagônicos. Então, o que acontece em junho, muitas vezes, acontece ao contrário em julho. E eu acho que isso é muito por causa do vencimento de contratos futuros, derivativos futuros que movimentam esse mercado, aquela busca de aniquilar os iniciantes do mercado, buscar dinheiro, né? E realização de lucros normal, mano. Eu acredito que isso aí seja uma realização de lucros normal. Uma coisa que nunca aconteceu no Bitcoin foi tipo junho e julho vermelho. Sempre foi junho vermelho e julho verde, ou junho verde e julho verde. Que aconteceu 2 vezes só, e as outras vezes eu vi que julho tende a ser um mês recompensador para quem é holder de Bitcoin. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Bota minha tela aí, eu vou mostrar o que eu tenho analisado aqui, né? Já que, como eu vi que a gente ia falar de fundos, né? Possíveis fundos, existe sim, né? Acredito que existe essa possibilidade de a gente estar trabalhando no fundo aqui, tá? Porém, o que acontece, né? Tem muita gente com medo de que caia, por exemplo, de que não seja o fundo, tá? Mas eu vejo uma grande possibilidade, tá? De que se vier ao fundo, não é uma possibilidade, eu vejo como uma oportunidade de que se cair aos 20 mil dólares,
o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que aconteceu sempre na história do Bitcoin, que é o quê? Vou pegar a BLX aqui, vou botar a média de 200, tá? Deixa eu ver se essa aqui é de 200. Topo anterior, né? Tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar... Tô no gráfico semanal, tá? E o que a gente tem na história... Eu vou puxar para o lado aqui, tá? Então, o que a gente tem no gráfico semanal na média de 200? Simplesmente todas as vezes que a gente entrou em correção, a gente veio, fez topo e a gente entrou em correção. A gente encontrou suporte na média de 200. Então, a gente terminou um bear market, uma tendência de baixa, a gente terminou em cima da média de 200. A gente fez a alta, a gente voltou e a gente encontrou suporte em cima da média de 200. A gente fez a alta, a gente andou de lado aqui. Isso aqui eu considero, né, o buraco negro. Eu sempre comento isso nos meus vídeos, né? Para mim, isso aqui é um buraco negro, é algo que não existiria se não tivesse acontecido o Covid. Eu acredito fortemente que nesse momento aqui a gente já estava fazendo a alta para, digamos, fez essa correção e a gente já viria fazendo isso, tá? Esse movimento. Eu não acredito que isso aqui aconteceria se não fosse a Covid, mas enfim, a gente voltou, corrigiu em cima da média de 200. E se a gente reparar agora aqui, a gente está nesse ponto. E a gente olhar para o lado, e a gente puxar os nossos 20 mil dólares, né? Que seria, digamos, o pior dos cenários. O pior dos cenários, tá? A gente corrigir até os 20 mil dólares. Cara, seria um ponto de entrada, assim, de que... Dos deuses. No meu entendimento, seria, cara, perfeito, porque todas as vezes que a gente venho perto da média de 200 após um ciclo de alta, tá? A gente encontrou fundo nele, tá? E o que mais que a gente tem também nessa situação, tá? A gente tem o quê? Se eu botar aqui a força relativa, no semanal também, a força relativa no semanal, vou botar aqui branquinho, que eu sempre boto branco, porque fica bom de visualizar, tá? Então, de novo, tá? Então, mais uma coisa que converge para um possível fundo no semanal nos 20 mil dólares. Eu não estou dizendo que eu quero que caia para os 20 mil dólares. Se eu disser isso, o pessoal fica louco. Não, eu só estou dizendo que para o pessoal não se apavorar, entendeu? Se cair, daqui a pouco começar a entrar numa correção, não se apavora, cara. Só que pode ter uma baita oportunidade. O que acontece muito, né, que eu comento muito, é o pessoal tá all-in, não tem nada de capital disponível para pegar e fazer um médio que seja, daqui a pouco, porque se o cara entrou all-in aqui em cima, tá ferrado. Não tem o que fazer. O cara vai ficar vendo o negócio ir, vai ter uma baita de uma oportunidade e não tem mais capital para botar. E às vezes está vendendo nos 20 mil dólares porque está apavorado. Né? Então, o que mais que a gente tem? Tá? Só concluindo a linha de raciocínio. Se eu pegar todas as vezes que a força relativa bateu neste nível aqui embaixo, tá? Considerando que aqui também é, né? Nessa região, tá? Ali, abaixo dos 30, também foi fundo. Então, todas as vezes que a gente bateu lá embaixo, foi fundo, cara. Então, eu não me apavoro nem um pouco se o Bitcoin for bater 20 mil dólares. Se a gente pegar aqui ó, e olhar a força relativa como ela tá? Como ela tá caindo, cara, se cair nos 20 mil dólares, com certeza a força relativa vai estar aqui, a gente vai estar perto de um topo, que é suporte, a gente vai estar perto de uma média de 200, que historicamente sempre foi suporte. Então, cara, a gente tem muita coisa nos dizendo que os 20 mil dólares seria excelente. Porém, cara, é difícil acreditar que vai ali, né? Mas é difícil. Eu não me apavoro se for ali. É isso que eu quero dizer. Se for ali, é custo de oportunidade maravilhosa. É isso que eu quero dizer, entendeu? Aí tu liga para P2P e fala assim, compra mais. Eu quero dinheiro emprestado para comprar Bitcoin. Continuando aqui, agora falando, tá? Vamos as possibilidades de não cair aos 20 mil dólares, né? Da gente ter encontrado fundo. Cara, existe sim. Existe, tá? Exatamente. A gente tem até no semanal, tá? No semanal, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar de volta. Encontrou um fundo, chama a Camila P2P para entregar um consolo. Média de 8 aqui, ó. Rapaz, a galera vai começar a mandar coisa lá errada no P2P, lá no WhatsApp dela lá, vai cagar o pau. Galera, não mande nude para ela não, pelo amor de Deus, sejam conscientes. Vamos lá. Deixa o Guilherme falar, o Lucas Ramponi já tá te defendendo então, aqui, aí, alguém. Gráfico semanal, se a gente olhar o candle de hoje, tá? O jeito que ele tá fechando, o que acontece se na semana seguinte ali a gente romper esse topo aqui? Né? A gente vai ter uma violação de fundo aqui, né? Tá? E, cara, seria um bom sinal de que a gente pode voltar a subir. O grande problema, tá? É que quando eu faço análise do gráfico, eu nunca vou olhar para cima, para uma direção, enquanto eu não tiver com uma estrutura definida naquela direção. Eu até posso querer arriscar que pode ser o fundo aqui, mas se eu for ter alvos para cima, eu vou puxar minhas fibos e vou dizer para vocês que o meu alvo em cima ali é entre 61 com 8, entre os 50 e 61 com 8. Eu nunca vou dizer que esse aqui é o fundo, vai no topo agora. Qual seria o valor nesse exemplo aí, 618, 61? No 618, que seria na retração do movimento que a gente teve, né? A gente teve esse movimento de baixo,
Tá? Isso. A gente poderia estar rompendo esse candle semanal, mas o meu alvo inicial seria nos $45 mil. Eu nunca vou pensar que ele vai lá em cima, vai nos 50. Eu vou indo aos poucos, construindo os alvos, entendeu? Isso. Eu não curto Porque alvos. geralmente ele forma pivô de alta, ele começa a construir. Daí eu precisaria, no gráfico diário, por exemplo, no gráfico diário a gente não tem nada nem perto de estrutura de alta, entendeu? A gente até poderia agora estar rompendo aqui, mas vai considerar aqui um pivô de alta. Entendeu? A gente teve esse aqui, né? Mas tu sabe que eu considero, viu? Eu considero esse fundinho um pivôzinho de alta, porque eu considero a sombra. É porque eu considero sombra. Mas eu sei que quem não considera sombra, como considera só o fechamento e a abertura do preço, pode não considerar isso como um pivô de alta. Esse aqui tu diz? Só que teria que ter mais um dia de alta aí. Sim, amanhã não, se ele fizer aqui, é um pivô de alta. Eu considero um pivô de alta, independente das... Eu considero um pivô de alta, tá? Sim. O que eu considero sombras, que eu faço bastante, é isso aqui, né? Para mim, pegar regiões de possíveis traps, é eu traçar candles fechados e daí depois eu traço as sombras. Né? Então, eu considero regiões aqui que são... armadilhas. Regiões perigosas. Né? Regiões que pode dar o rebote ali, né? O bear trap, o bear trap, no caso. Pode dar a barca furada. Porque isso aqui, em outros time frames, vai representar isso aqui, né? Se eu pegar algum outro time frame, tá esse suporte, no caso, né? Então, o que acontece? Tu gosta de adicionar volume também, Gui? Tu gosta de analisar o volume ou não? Cara, eu não faço entradas baseadas em volume. Tipo, eu olho o volume da seguinte forma, tá? Por exemplo, eu tenho esse volume aqui, mas eu não me baseio nisso. Eu só por análise mesmo que eu olho o volume. Não me baseio em volume, por incrível que pareça. Para não interferir digamos, na minha tomada de decisão. Porque o que acontece? Eu olho o volume dessa forma, só para mim saber, tá? Se a gente tem um suporte forte ali, tá? Por exemplo, eu gosto de pegar essa barra aqui, ó. Essa barra que eu tenho, essa barra aqui, tá? Como a gente deixou um volume bem expressivo, eu marco o topo dela e eu marco o fundo dela. Cara, aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho resistência. Forte. Por quê? Porque eu tenho um volume muito grande aqui, certo? Eu não sei se esse volume aqui, ele é, digamos, eu tenho mais compradores ou vendedores defendendo, digamos, GPIs, né? Cara, a força que tem aqui de volume é compradora ou é vendedora? Eu não sei, eu não consigo saber isso. Pelo menos, entendeu? Dentro da minha ignorância, eu não sei. Então, o que eu penso? Eu penso que se chegar perto e não passar, se chegar perto e não passar, ela é vendedora. Os caras aqui estão defendendo, né? E se chegar aqui perto e defender, jogar para cima, eles estão defendendo a posição deles. Porque se alguém montou posição nessa região, nesse volume, eles defendem, né? Os GPIs, eles ficam defendendo posição, né? Sim. Não é nosso. O que seria o GPI? Explica para o pessoal aí, GPI. Os grandes players institucionais. Existe, mas dá para fazer uma análise fundamentalista também, Guilherme, principalmente quando você fala de DeFi. Quando você fala de finanças descentralizadas, hoje já existe a possibilidade de você identificar, por exemplo, o fluxo de caixa desses aplicativos que estão sendo gerados. Isso daí para mim é novidade, isso eu não sabia. Então, existe um fluxo de caixa que esses aplicativos criam a partir, né, de taxas que são coletadas pelos seus usuários lá, que são usuários das plataformas. Então, o usuário vai lá, usa a plataforma, paga uma taxa, e uma parte dessa taxa fica sendo coletada para ser distribuída para quem tem o token de governança do aplicativo. Entendi. Então, isso faz controlar Mas isso aí... Então, você consegue ter dentro do mundo DeFi, né, dos principais, dos verdadeiros, dos mais sólidos, dos mais consolidados, você consegue ter lá métricas igual como fosse uma ação da Bolsa. Entendi. Preço sobre lucro. Isso para mim eu não sabia. Você consegue ter preço sobre lucro, você consegue ter todas essas métricas do mundo fundamentalista da Bolsa que você estava comentando aí agora. Sim. Exatamente, você consegue ter acesso também dentro dos aplicativos de DeFi. É muito fascinante, é por isso que eu gosto tanto e é por isso que eu acho que esse mercado vai crescer ainda bastante. Porque as pessoas não conseguem compreender ainda como isso é revolucionário. Eu não compreendo. Eu não sei o que, se tu me perguntar o que é DeFi, eu não sei, porque eu sou um cara que eu acabo não estudando as partes fundamentalistas, né? E eu sempre deixo claro pro meu público lá, cara, eu não olho fundamentos de criptos. Eu olho para o gráfico e olho para a parte técnica. Né? Ações eu vou olhar, porque quando eu me posiciono em ações, eu vou dar uma olhada, né? Porque se eu vou me posicionar em gráficos semanais, tem algumas estratégias que tu vê se está em região de acumulação, tu pode olhar lá o LPA se está crescente, né? E se tiver crescente nos últimos meses ali, é possível que os GPIs estejam acumulando. Daí tu pode entrar em position, né? Às vezes até sem stop mesmo, fazer e tentar deixar levar o negócio. alguma coisa, né? Exatamente.
Eu também acho que é bem interessante assim, né? Mas isso que eu estou te falando é dentro do mundo das finanças descentralizadas. Né? Se você for falar das milhões de altcoins que tem por aí ao redor do mundo, né? Mais de 9 mil que tem por aí, né? É uma dificuldade que eu tenho, que eu vejo esse universo todo de criptos aqui, esse mundo de criptomoedas, tá, qual delas aí que vai ser usada, né? Daí a gente fica agarrado ao Bitcoin ali, cara, Bitcoin é Bitcoin, né? Você consegue, inclusive, ver, por exemplo, o número de usuários da plataforma. Sim. Né? Quanto de valor que aquela plataforma está negociando. Porque todos esses dados são dentro da blockchain. Né? A gente tem que lembrar que dentro da blockchain é tudo público. E aí, né, quando isso acontece, a gente tem esse movimento que, porra, libera e tipo assim, as pessoas conseguem ter métricas, né? Para poder precificar os ativos. E aí você soma a análise gráfica, que, por exemplo, você faz muito bem, Augusto, Detona também, né? Vocês somam essa análise fundamentalista do número de usuários da plataforma, se vem crescendo ou se vem caindo, né? O número de valor mesmo que vem sendo compensado pelaquela plataforma. Né? Então, existem plataformas que são, por exemplo, corretoras descentralizadas, existem empréstimos descentralizados, cada um é uma plataforma, e cada um desses gera um fluxo de caixa diferente. E aí você consegue, né, identificar qual deles vale a pena você se expor, e talvez, com a análise gráfica, você consiga identificar, porra, será que esse fluxo de caixa que essa empresa, esse aplicativo descentralizado está gerando, será que esse fluxo de caixa, ele vai ser distribuído para quem tem o token de governança? Será que vale a pena eu comprar esse fluxo de caixa a esse preço agora do ativo? Tá ligado? Então, é bem interessante a gente entender e fazer essas ponderações também para poder desmistificar, porque muita gente acredita, assim como você, que não existe, né, dentro do mundo cripto algo que faça isso. As pessoas acreditam que, né, não é que eu não acredito, eu não tinha esse conhecimento, né? Por exemplo, tem algumas, mas tem muitas criptos que elas só estão ali por projeto mesmo, né? Exatamente. Só para vender uma ideia, um sonho. Vender uma ideia, um sonho. É isso que eu digo. 99,9 vira pó. Por que eu acho que vai ser fundo agora, tá? Porque desde ontem eu tô falando que acredito que não vai passar dos 30 mil, apesar que eu gostaria muito que caísse para 20 mil, sinceramente. Eu adoraria ver mais um despejo, um desespero em 20 mil. Mas tu sabe por que eu não... Antes de comentar aí, Augusto, sabe por que eu não acho que vai nos 20 mil também? Porque na história, toda vida que o Bitcoin rompeu o topo, ele nunca mais voltou no topo anterior, não, velho. Tem isso aí também. Tem essa ele sempre se aproximou e não voltou. Ele se aproxima, mas ele não chega lá no topo anterior. E quando tu vê que a maior parte... E quando tu vê que a maior parte do Telegram das pessoas falam que vai cair para 20, é porque não vai acontecer. Porque o mercado cripto ele sempre faz o inverso do que todo mundo quer. É porque as pessoas têm que entender que é aquele negócio. Quando todo mundo quer uma coisa, ela não vai acontecer no mercado. Exatamente. Uma coisa bem interessante, assim, ó, o que eu mais gosto dos gráficos de análise in-chain, de todos eles, para descobrir fundo, além de ver volume, né, identificar volume de negociação, picos de volume muito fortes, né, eu até vou... Oi, amor. Até que susto, eu achei que tu tá precisando de ajuda. Uma das coisas que eu gosto muito quando você tem picos de volume muito grande, na história do Bitcoin, mostra, né, topos e fundos. Então, quando você tem picos de volume muito fora do normal, geralmente são fundos e topos majoritários, né? É onde tem muito volume, muita defesa, muita proteção, muita gente negociando para defender aquela região, geralmente é fundo ou é topo. Então, um dos indicativos que eu vejo no semanal, tem muito volume de tentativa de derrubar o mercado e não conseguir, tem muita defesa compradora, aliando suporte, né? Mas principalmente no modelo da Glassnode, esse aqui. Isso aqui foi uma das maiores realizações de prejuízo da história do Bitcoin. Teve mais realização de prejuízo do que o Covid, né? A época do Covid. Isso nos últimos dias ali? No dia 25 foi o maior agora. Aqui ele está um pouco desatualizado. Na verdade, ele foi maior até do que esse pico aqui. Tem um outro gráfico que eu mostrei dia 25? Ontem. 25, anteontem. Dia 25 de junho foi o dia que teve a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin, ou seja, o maior número de alfaceiros saíram do Bitcoin. Por quê? Por causa daquela barra aqui, ó. Porque quando o cara olhou essa barra aqui, ó, a do gráfico diário,
Porque o que acontece? Ele tava caindo, o pessoal tava se desesperando, né? Porque o mercado só caía, né? Ele saiu de 42 mil e foi lá para baixo, 29. Aí ele recuperou. E aí, quando apareceu essa barra, olha que dia que é, 25 de junho, apareceu essa barra aqui. O que o pessoal achou isso aqui? Pô, isso aqui tá engolfando a alta, a tentativa de alta. Só que uma das coisas que poucas pessoas consideram é que quando aparece 3 barras consecutivas para uma direção, a gente chama isso de 3 cavaleiros brancos, né? Ou os 3 cavaleiros negros quando é vermelho, né? E geralmente ele indica uma aproximação de uma reversão. E aí eu vejo esse fundo, eu vejo aquela realização, eu vejo um bom volume comprador, de novo rejeitando a alta pela, sei lá, 6ª, 7ª, 8ª vez aqui nesse período. E praticamente eu comecei a ficar muito confiante. E aí por isso que ontem, no vídeo ontem, a barra estava vermelha também, estava um doji aqui. E aí eu falei ontem de noite, às 19 horas, eu falei, olha, eu acredito que amanhã vai ser dia de alta. Por quê? Porque eu estou pegando vários dados de alfaceiros, vários dados de volume, o que me parece, aliado ao Telegram, né? Porque o Telegram, para mim, é o melhor antro de sardinhas raivosas. Eu odeio todo mundo! Traga os responsáveis pela queda do Bitcoin. Então, tipo assim, quando o cara começa nesse drama, eu começo a enxergar a oportunidade de o mercado realmente fazer fundo. Quando todo mundo começa a chegar no consenso de que, essa é uma barra de queda infinita. O que acontece aqui? Olha só que interessante, Gui. Quando estava o mercado caindo aqui, olha só, ele estava caindo, aí ele faz o pullback aqui, né? Peraí, deixa eu passar aqui. Ele faz aqui, aí ele faz isso aqui. Aí o cara fala, porra, ele tá ficando otimista de novo. Então, todo mundo quer que apareça uma barra verde aqui, para dar o otimismo, né? Para aproximação da média de 8 semanal. E aí acontece justamente isso aqui, ó. Aí o cara olha isso aqui, o cara que é iniciante, o cara acha que isso aqui vai pro inferno, tá ligado? Ele acha que isso aqui vai fazer isso aqui, ó. Que vai aparecer um monte de barra assim, ó. Vermelha, uma atrás da outra. Na imaginação do cara é isso. Por isso que muita gente realizou prejuízo aqui. Porque o cara falou, velho, eu vou vender a 30 mil porque ele vai buscar 20 mil. E aí ele vende errado. E aí, como eu sou do mercado de futuros há muito tempo, toda vez que eu apostei, Augusto, toda vez que eu abri um short numa barra dessas aqui, eu me fudi. Porque no outro dia, ele vem e liquida todo mundo. Ele vai liquidar todo mundo que está em cima dessa barra aqui, ó. Sim, tem uma galera vendida ali, né? Tanta gente que aceitou prejuízo e está apostando em queda e que está suando. Ainda mais cotado de Bitcoin também, se puder, hein? O que a gente tem aqui também, né? Uma coisa interessante, tá? Se a gente pegar e traçar assim e assim, tá? Cara, esse aqui é o padrão. De reversão megafone. Esse aqui é o padrão. Porque eles assim, ó, eu vou foder com todo mundo antes de eu ir para algum lugar. Exatamente. É a cunha reversa, exatamente. Ele vem, agora vai. Daí ele vai lá, fode a galera aqui. Daí agora vai para baixo, vai lá, fode a galera. Agora vai para cima, fode a galera. Agora ele vai. Daí ele fica nessa. Cara, ele é cruel, tá? Então a gente tem um alargamento aqui, né? Sem brincadeiras à parte, né? A gente tem um alargamento, né? O Stormer chama de Search and Destroy, né? Que ele vai indo e vai ferrando. Tu sabe a galera, o que é isso aí, Gui? Isso aí é a acumulação de Wyckoff que o cara escreveu num livro em 1930. A acumulação de Wyckoff, é essa aqui, ó, que o Bitcoin está fazendo. Até peguei uma bem atualizada. Muito bom. E agora ele está na fase C. Agora ele está completando a fase C. Mas tá muito igual, realmente. Tu acredita que esse negócio aqui, ele é de um livro de 1930, de um cara chamado Wyckoff? Sim, eu fiz uma análise da distribuição de Wyckoff no meu canal, só que daí foi da parte de cima. Porque se tu pegar a distribuição de Wyckoff, foi exatamente o que aconteceu aqui, foi muito parecido. Sim, dá uma olhada para bota o gráfico de 4 horas aí, coloca o teu gráfico de 4 horas aí. Olha, veja se o teu gráfico de 4 horas, traça o suporte e resistência só ali. Traça suporte e resistência. Eu quero te mostrar fundos? Isso, suporte, e agora uma resistência lá em cima. Bota uma linha aí. Me diz se não tá exatamente... Não, eu olhei, bati o olho ali, tava a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ou tem isso até aqui, ó.
Até o fundo sendo violado. Também é quase como um padrão de alargamento. E olha o gráfico semanal, o gráfico diário. Bota no gráfico diário aí para tu ver e distanciar ele. Olha só, ele não parece um grande ombro, cabeça a ombro gigantesco? Parece. Olha só, vê se não parece isso aqui. Exatamente. Então o que eu acho é o seguinte, ele está terminando a fase de redistribuição e eu acredito que ele vai entrar em nova fase novamente de acumulação para recomeçar o mercado a subir. Então tu acredita que pode nos 20 mil, tá fazendo a redistribuição para ir para os 20 mil dólares? Eu acredito, eu não sou dono da verdade, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas na minha opinião, a região, o que nós estamos enxergando é o fundo do Bitcoin. É o fundo. Tu acha que eu acredito que o Bitcoin não vai para 20 mil. Eu acho que ele não vai. Eu gostaria que ele fosse, para me dar uma promoção Ethereum $1.000, mas eu tô comprando 100 mil em Ethereum toda semana por causa desse fundo que tá se formando aí. Sim. Eu também, velho. Eu acho que ele não vai descer, não, mas ele pode descer, velho. Ele pode descer, pode fazer. Eu tô muito confiante. Eu não acho que ele vai voltar pro topo anterior, velho. Não acho. Eu tô muito confiante que o ciclo que nós estamos ainda é de alta e que ele foi só. Porque é o seguinte, eu acho que essa correção de 60% que nós tivemos, acho que foi 66% se a gente pegar do topo. Não sei quanto que foi ali, tu tem a reguinha ali, Gui, para ver quanto que foi. Lá do topo até ali embaixo. Chegou a dar 55. Eu acho que essa é uma correção completamente saudável para continuar subindo desse super ciclo de alta que nós tivemos, porque esse super ciclo de alta que nós tivemos, ele foi um pouco mais forte que o 2017 e mais fraco que o 2000 e mais fraco que o de 2013. E 2013 a correção... A gente beliscou abaixo dessa vela aqui, né, lá de junho, a gente chegou a ficar abaixo dela, mas não fritou aqui, né? Não fritou. Ali, na minha opinião, essa sombra dupla que ele fez, para mim, é um bear trap. Sim, é um bear trap majoritário. Exatamente. E agora nós estamos tendo a confirmação do bear trap que aconteceu. Porque eu acho que ele fez um bear trap para aniquilar a galera que estava apostando em alta infinita. E eu acho que agora é alta infinita mesmo. Eu acredito que ele vai ter estrutura para, pelo menos, ele vir buscar essa média aqui, que é a média de 8 semanal aqui, ó. Sim, no topo anterior ali, né? No topo dos 42 mil dólares. Isso aí. Eu acho que ali pode ir, né? Eu tô como eu te falei, né? Eu não gosto de fazer análises mais longas, assim, né? Muito longas, né? Então eu sempre vou medir os alvos, os próximos alvos. Eu vou levando de alvo a alvo. Faz o trade mesmo, né? Eu vou tentar levar, eu acredito no próximo alvo. O próximo alvo que eu tenho no máximo é ali. Eu não tenho um alvo em 100 mil dólares, 1 milhão, entendeu? Então eu fico olhando, observando ali o que está acontecendo.